Fala, galera! Hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que vocês têm trazido bastante aqui para o canal, que diz respeito à existência de Jesus. Jesus seria um mito? Ou ele existiu? O que é possível falar sobre essa personagem? Mas antes, eu queria pedir aqui a vocês para se inscreverem no canal, deixar um like, que ajuda aqui na divulgação do espaço. Além disso, pessoal, as bibliografias que eu for citando ao longo desse vídeo, elas se encontram na descrição. Além da bibliografia, eu também estou deixando um link aonde vocês podem encontrar o livro para venda. E ao comprar o livro por esse link, vocês também ajudam aqui na manutenção do espaço, tá bom? Mas voltando, Jesus teria existido ou não? O que é uma pergunta bastante curiosa para um historiador, para um cientista especializado no campo do cristianismo antigo. Porque falar da existência dessa personagem não é um problema nenhum. Como o próprio Bart Ehrman, que é um pesquisador americano, do livro que inclusive eu indico, e eu vou estar falando bastante nele aqui hoje, o livro Jesus Existiu ou Não, ele demonstra-se bastante perplexo ao descobrir que há um conjunto aí de textos, de autores, que afirmam que Jesus não existiu, que são os chamados miticistas. Só que, como Bart Ehrman pondera, esses autores não são especialistas no campo do cristianismo antigo. Muitos deles não estão atuando, não estão lecionando, pesquisando nessa área, porque os especialistas na área afirmam categoricamente que Jesus existiu, fazendo assim uma distinção entre o que autores como André Chevitarese gostam de frisar, entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Falando em bibliografia de pesquisadores que vão ponderar que Jesus existiu, tem aí uma gama de bibliografia já em língua portuguesa que ajuda a entender ou como estudar essa figura a partir da documentação literária cristã e não cristã, também como a cultura material. Alguns exemplos são o livro, por exemplo, do Tyson, o Jesus Histórico Manual, que é um livro muito bacana porque ele faz um verdadeiro levantamento de documentações literárias, ou seja, textos tanto do âmbito cristão, judaico, latino, que estão falando sobre esse Jesus, mostrando como que a gente pode refletir sobre essa personagem a partir de uma diversidade de materiais. Temos também dois livros muito interessantes do historiador americano John Crossan, em que ele vai estar discutindo também sobre essa personagem, Jesus, ali inserida dentro do seu ambiente judaico, dentro de um ambiente de ocupação romana, que seria Jesus, uma biografia revolucionária, e o Jesus histórico, aonde o próprio Crossan vai sustentar que Jesus era um camponês judeu que estava ali incomodado com o crescente empobrecimento do campesinato frente aos impostos romanos e do templo. Um outro material também que é muito bacana, que advém de pesquisadores aqui do Brasil, é o livro Jesus Histórico, uma brevíssima introdução, do André Leonardo Chevitarese e do Pedro Paulo Funari, que aliás eles fazem um levantamento não só falando sobre as documentações que existem quanto à figura do Jesus de Nazaré, mas também eles mostram de forma breve como que se deu a pesquisa do Jesus histórico. E ao falar nessa pesquisa, que entra
esses miticistas, que é um papo também que o Bart Ehrman, nesse livro, ele vai aprofundar as origens desses miticistas, porque apesar da gente ver aí meia hora ou outra pipocando alguma matéria sustentando que Jesus não existiu, que Jesus é uma criação de Pedro, ora uma criação de Paulo, ou então é uma criação do Império Romano, essa foi a mais recente, que é de um americano chamado Joseph Attil, que vai dizer que Jesus foi uma criação do Império Romano para tentar conter os judeus ali na revolta judaico-romana, dizendo inclusive que o autor de todo o Novo Testamento teria sido Flávio Josefo, e que Flávio Josefo teria escrito o Novo Testamento no ano 70. Só que falas como essas são muito problemáticas, porque primeiro demonstra o completo desconhecimento do autor com relação à produção já existente na área. Segundo, que vê que não há uma contextualização desses textos que compõem o chamado Novo Testamento dentro do seu ambiente de produção. Por exemplo, como entender que todo o Novo Testamento é de autoria de Flávio Josefo, como Joseph Attil sustenta, se você tem ali leituras, percepções diferentes sobre o Jesus de Nazaré, né, sobre esse Jesus, em que você tem um livro de Apocalipse, por exemplo, em que não fala na morte, nem muito menos na ressurreição. Jesus nasce, é elevado aos céus e ele volta para o julgamento. Enquanto que você tem, por exemplo, um Paulo que vai estar falando que Jesus é o Messias porque ele morreu e ressuscitou. E ele ainda vai lá dizer, por exemplo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, se Jesus ressuscitou, vã é a nossa fé. Então a gente já teria uma contradição aí do ponto de vista dentro desse corpus documental. Além disso, bem como sustentar que é de uma mesma mão esses textos, esse conjunto de textos, se você tem ali pelo menos 2 relatos da morte de Judas, uma que está no texto de Mateus e outra que vai estar em Atos dos Apóstolos. Então, são uma série de contradições de informações diferentes para entender que está vindo de uma única mão. Então, precisamos dessa forma entender que, primeiro, o chamado Novo Testamento é uma construção já a posteriori, em contexto do século IV, e que esses textos têm geografias, autorias distintas, ainda que, com exceção de Paulo, todas elas sejam anônimas. Mas ainda assim, há uma geografia, há um contexto, há um lugar de vida para a produção desses materiais que precisam ser analisados, levando em consideração como a produção de diferentes comunidades que, enfim, estavam perpetuando ali o nome de Jesus. E entender que no meio dessa produção há materiais que falam sobre o Jesus histórico e já há falas que vão estar pensando sobre esse dito Jesus ressuscitado, ou esse Jesus da fé, que aí a gente chama dos chamados retratos de Jesus, em que ora Jesus aparece como um profeta, ora Jesus aparece como um mago, como um curandeiro, ora Jesus já aparece como um sábio. Mas, em todo caso, esses diferentes retratos trabalham percepções diferentes sobre uma mesma personagem. Ou trabalham com informações que nem conheceram, mitos estão sendo criados ali naquele processo. Por exemplo, Judas como uma figura, como uma criação, como uma figura aí inventada, como uma tradição inventada a partir do material de Marcos. Em que a gente fala isso porque quando você olha para o material paulino, você não consegue sustentar a narrativa traição de Judas,
Primeiro porque Paulo vai falar em 1 Coríntios 15 que Jesus teria aparecido aos 12. Em Romanos 8, por exemplo, ele já vai falar que Deus entregou seu filho. Então, Judas nunca é citado, nunca é mencionado nesse material paulino. Então, a gente precisa olhar essas falas com os dois pés atrás. Porém, de olharmos com os dois pés atrás, não significa dizer que essa literatura deva ser simplesmente ignorada. Não. Para o historiador, é fundamental entender da onde essa construção de Jesus como mito está aparecendo. E aí é relevante o trabalho do Bart Ehrman, esse livrinho aqui. Porque a primeira metade do livro é basicamente a historicizar esses autores, da onde eles estão, né, surgindo, como eles, né, estão aí formando essa corrente de pensamento que nega a figura de Jesus de Nazaré. E é um dado interessante porque nesse ponto o livro do Bart Ehrman se cruza com o livro O Jesus Histórico dos pesquisadores aqui brasileiros, o Pedro Paulo Funari e o André Chevitarese. Quando eles mostram que a pesquisa do Jesus histórico, ela está inserida ali no contexto do século XVIII, momento em que a gente tem o advento do iluminismo, em que a igreja perde o monopólio do falar sobre Jesus. Então começam-se a produzir as chamadas biografias de Jesus, que tentam limpar as narrativas fantásticas, como Jesus andando sobre as águas, Jesus operando grandes milagres e buscando esse Jesus homem, esse Jesus de Nazaré. Só que é nesse momento que alguns autores, ao confrontarem, por exemplo, epípetos de Jesus como bom pastor e averiguando que esse epípeto já era muito tempo antes usado para divindades como Hermes, ou averiguando que Jesus não foi o único que acalmou as tempestades, mas você tem ali também um Júlio César acalmando as tempestades. Aliás, o Daniel Juste fez no texto, no seu livro Homens Divinos, um trabalho muito interessante em que ele analisa essas narrativas comparadas. Vai levar, então, a se defender que esse Jesus era um mito, que Jesus teria sido, então, uma criação de alguém, e aí essa atribuição vai variar bastante. A gente vai ter o nome muito de Paulo sendo acionado, porque vai se sustentar que a gente não teria um cristianismo, mas um paulinismo. Eu já falei um pouco sobre isso numa série aqui no canal sobre Paulo, chamado Os Caminhos do Paulo Histórico. Quem perdeu pode conferir. E também vai então se definir que, já que Paulo, o pensamento cristão é basicamente paulino, então vai se defender que Paulo seria o grande inventor desse Jesus como Deus. Então Jesus não teria existido, mas seria uma criação de Paulo. Um outro nome que também vai aparecer com bastante força, mas menor do que Paulo, é o nome de Pedro, já também por conta aí da forte presença do nome de Pedro dentro da tradição cristã ocidental. Então agora Pedro seria o inventor desse cristianismo. Mas ora, não há embasamento nenhum para se sustentar que essas personagens teriam criado Jesus. Primeiro porque, como eu já falei, tem um material aí rico e variado que vai falar sobre o fato de Jesus de fato ter tido uma morte de cruz, mas sendo uma invenção literária o seu julgamento, uma vez que a gente sabe que indivíduos que tinham morte de cruz não eram julgados, simplesmente eram crucificados. Então, criar a narrativa
do julgamento era uma estratégia de forma a tornar essa morte vergonhosa em gloriosa. A gente também sabe que acessa essas informações por meio de critérios, por exemplo, o critério de constrangimento, o critério da múltipla atestação, que são critérios, inclusive, que a gente pega muito ali do trabalho do John Meyer, que tem nesse aspecto uma contribuição bastante interessante para como se aproximar dessa figura histórica de Jesus. Em todo caso, significa dizer que autores como Bruno Bauer, ali no contexto do século XIX, ignoram, né, essas metodologias. É claro que essas metodologias ainda estão em processo de construção, a gente está falando de uma primeira onda de buscas do Jesus histórico, mas em todo caso, ao confrontarem essas narrativas, ignoram o critério de múltipla atestação, que diz que quando dois autores ou mais que não se conheceram falam sobre o mesmo evento ou uma mesma personagem, é porque esse dado ele é histórico. Então a gente percebe que esses autores chamados miticistas, eles acabam mais produzindo teorias conspiracionistas sobre Jesus do que propriamente dito estarem atentos a essa produção que já é bastante consolidada, produzidas por pesquisadores, por especialistas na área que atestam a veracidade do Jesus histórico. Mas lembrando aí que fazemos distinções entre esse Jesus histórico que conseguimos enxergar já sombras sobre ele, em que podemos falar, por exemplo, que ele era um camponês judeu que defendia, né, um modelo de reino da justiça, da igualdade e da comensalidade, e que nos próprios textos dos evangelhos, sejam eles canônicos ou extracanônicos, há alguns dados sobre Jesus histórico e muitos outros dados sobre recepções, sobre retratos, interpretações que essas comunidades produziram sobre Jesus. Enfim, pessoal, era isso. Deixem aqui dúvidas e comentários. Lembrando que as referências estão na descrição e que também estou deixando o link onde vocês podem comprar, e se comprando por esse link, vocês ajudam aqui a manutenção do canal. E até a próxima!